Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 20, até o final dessas nossas considerações, haveremos de saber bem mais de cor esse texto. Apocalipse 20, versículo 1, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ou seja, cadeia. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Oremos, irmãos. Bondoso Pai celestial, Tu és bom e fazes o bem. Aqui estamos mais uma vez, rogando a Ti que nos conceda, Senhor, corações de verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Lava-nos com o sangue do Teu Filho, purifica-nos de toda injustiça, porque Ele é o Teu Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que tudo aqui diga glória. Abençoa o Teu povo onde quer que se encontre. Nós oramos por entendimento. Fazemos isso pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados. Por isso oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus caros irmãos e irmãs, fazendo uma breve recapitulação, nós acabamos de ler esse texto que, pelo menos 6 vezes, esses versículos de 1 a 10, eles falam de 1000 anos, do milênio, conhecido como milênio. E como se trata de uma questão muito importante dentro daquilo que é chamado de escatologia, ou seja, estudo das últimas coisas, esse milênio deve nos chamar a atenção, porque para que o compreendamos, é necessário que nós sigamos naquela perspectiva de quem acredita que existe realmente o milênio. Mas a pergunta é, o que é esse milênio? Ele já ocorreu, ele está ocorrendo ou ele ainda vai ocorrer? E como tenho dito aos irmãos, nós estamos considerando esse texto dentro do seu contexto maior, que é o próprio livro de Apocalipse. E como também já vimos, esse livro do Apocalipse, ele está sendo mostrado para nós numa visão
que nós detectamos e tiramos de outrem, evidentemente, dois renomados teólogos, no caso, William Hendricks e também Horkheimer, que veio depois do William, seguindo na mesma linha deles, do primeiro. E para eles, o livro de Apocalipse nos é apresentado com uma particularidade muito importante. Ou seja, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que ele nos mostra aquilo que nós chamamos de paralelismo progressivo. Vocês lembram que domingo passado eu disse que aqui temos um carro seguindo nessa direção, nesse sentido. Se tomarmos um outro carro, enquanto esse se desloca nesse outro sentido, ninguém vai dizer que eles estão em paralelo. Não, eles vão se distanciando. Mas quando nós olhamos e vemos um carro seguindo nessa direção e outro carro seguindo na mesma direção e sentido, dizemos que há um paralelo. E nesse livro nós temos, de fato, que tirar o chapéu, permita-me a expressão, e dizer que ficamos realmente convencidos de que nele há 7 sessões e em cada sessão ela mostra que há uma coisa em comum. E o que é essa coisa que há em comum dentro do paralelismo? E depois eu vou de novo falar da expressão paralelismo progressivo. É que em todas essas sessões mostram, elas 7 mostram que 2 coisas aparecem. Na verdade, é assim, a primeira vinda e a segunda vinda. Então, há um período, e aqui é o que é comum nas 7 sessões, um período descrito da história, evidentemente, entre a primeira e segunda vindas do Senhor Jesus. E nessas 7 sessões existem o quê? Fala-se de Deus com o seu povo, Deus com as igrejas, e fala desse povo sendo cuidado por Deus, mas fala também de algo muito importante que é o juízo, a condenação. Em todas elas nós vamos ver isso. Então, nós estamos diante desse modo de interpretar Apocalipse, que é através do paralelismo. Então, cada sessão segue paralela umas às outras. Se você pudesse, você veria assim 7 carros se deslocando em paralelo. Só que o que você vê na primeira sessão, na segunda é um pouco mais alargado, na terceira, na última sessão, que é exatamente a explicação do milênio, aí se descortina tudo, porque a última sessão, como veremos, ela começa no versículo 1 do capítulo 20, passa pelo capítulo 21 e o 22, que é a consumação total. O povo de Deus agora podendo cantar essa música tão bonita, e passaste a reinar, a reinar, a reinar. Dá vontade de cantar, né? Você tem coragem de cantar aqui, Eliel? Depois, né? Quando não tiver mais ninguém por perto, você quer cantar. Mas pelo menos diz que quer cantar, viu? Pois bem, então o que nós vimos foi isso, considerações gerais do livro de Apocalipse, falando dessas 7 sessões que caminham em paralelo e vai aumentando, vai sendo progredido. Por exemplo, o nosso irmão que está aqui à minha direita, e depois eu falo, se for o caso, o irmão Ricardo Murilo, ele já entendeu o que significa esse paralelismo. Mas se olharmos o caso dele, que fez aniversário de casamento agora há pouco tempo, eles estão vivendo num paralelismo. Ele me disse que ama 30... Quantos anos são de casado? 25, né? Ele disse que ama 25 anos mais a esposa dele. E ela disse igualmente que ama ele 25 vezes mais. Então, houve um o quê, irmãos? Progresso. O pastor Linomar também. E dona Miriam, quantos anos? 25. Há um paralelo, eles caminham juntos, comem tapioca juntos,
come piqui juntos e sempre caminhando em paralelo. Então, 25 anos de maior. Tudo bem, eu não posso falar de ti agora, porque você está sozinho, só do lado da sua sogra, não posso falar. Mas vocês entenderam o que é paralelismo progressivo? A mesma coisa se aplica ao Carlos Júnior, que não tem 20 anos, mas tem 3 anos, né, cara? 2 anos. Mas, olha, é paralela. Ele olha para mim, ela olha para ele. Crescendo. Isso é progresso, certo? Tudo bem, Mateus, no seu caso é a parte. Pois bem. Então, nós vimos Cristo no meio dos candeeiros. Isso, no capítulo 1 ao capítulo 3, aparece bem claramente. E quando fala de Cristo no meio do candeeiro, aqui é algo que nós vimos muito importante, porque diz respeito a ele estar com o povo que, segundo o versículo 1 do capítulo 1, é o povo amado, o povo que foi salvo pelo sangue e está sendo purificado pelo sangue dele. E no versículo 7, nós vemos agora a expressão do final. O que a gente viu? Leiam, por favor, o versículo 7, capítulo 1, rapidinho para a gente ter a ideia mais aclarada. O que diz? Versículo 1, versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse. Vamos ler juntos? E todo olho verá até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, nós vemos que aqui se fala tanto da dispensação que há, ou seja, a graça do Senhor sobre o seu povo, segundo o versículo 1, e aqui as 7 igrejas, eu não falei domingo passado, mas elas não são outra coisa, senão tipos, no sentido de que elas retratam as igrejas, número 7, absoluto, as igrejas desde a primeira vinda até a consumação de tudo. Isso diz respeito à graça do Senhor, à dispensação que ele faz ao seu povo. Depois, nós vimos a visão do céu e dos selos, de novo dizendo que nessa sessão, capítulo 1 até o versículo 1, capítulo 4, verso 1 até o 7, 17, nós vimos que a sessão abrange também a totalidade da presente dispensação. Então, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, vimos no capítulo 5, versos 5 e 6, que o Senhor governa do céu. O Cordeiro, como tinha sido morto, foi visto reinando, e toda a adoração é dada a ele, porque diz que ele estava diante, no trono e diante dos 4 seres viventes que se prostraram diante dele. Aí passamos a ver as 7 trombetas, de novo, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 19, nós vimos também que aqui esses de capítulo 8 a 11, o tema central é as 7 trombetas que abalam o mundo. E isso é o que a gente vê, o juízo de Deus. E sempre o Senhor cuidando do seu povo. Depois chegamos à quarta sessão, no que diz respeito ao dragão perseguidor. Vocês lembram que quando eu estava falando sobre esse assunto, eu disse que o capítulo 12 começa mostrando a mulher, e a mulher está grávida, a mulher está para dar à luz, e então o dragão se põe diante da mulher que está para dar à luz. Daí vimos que nessa sessão, capítulo 12, 1 a 14, 20, nós vemos a mulher e o seu filho, o filho varão, sendo perseguidos pelo dragão e seus agentes. Então, nós citamos os 3 agentes usados pelo dragão, que é Satanás, a antiga serpente, para que devorassem o filho, o que não foi possível. E falamos que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando nos foi anunciado que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, enquanto essa haveria de pegar no seu calcanhar, nós falamos que a partir dali há uma constante investida satânica no sentido de devorar o filho.
conforme capítulo 12, eu já estou lá no capítulo 12, olha, estou com a minha Bíblia aberta aqui no capítulo 12, versículo 5, nos dito assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E então a gente vê a ameaça do dragão para devorar o filho que é levado ao trono de Deus, segundo o versículo 13 do capítulo 12. Então, a história mostra que, de fato, Satanás sempre se mostrou ansioso, desejoso e buscando devorar o filho da mulher, que, evidentemente, aqui retrata a igreja. Vocês lembram disso tudo ainda? Lembram? Tudo bem, jovem Alexandre? Tudo bem? Tudo bem. E vocês, está tudo bem? Então, vimos os três agentes de dragão, que uma é a besta que emerge do mar, a outra é a besta que emerge da terra, e a grande meretriz Babilônia, segundo o capítulo 14, versículo 8. Então, vimos que também aqui essa sessão se encerra com uma excitante descrição da segunda vinda de Cristo no capítulo 14, versículo 14, vocês podem conferir, já tivemos a oportunidade de ver isso. Versículo 14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E o versículo 16 nos diz assim: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, a gente vê que, de novo, nessa quarta sessão, nós temos esses elementos: o povo de Deus sendo vingado e o Senhor triunfando maravilhosamente. Tudo bem? Sim, senhor, gostei, cedo. Diga-se. No domingo passado, o senhor afirmou diante de uma pergunta que essa mulher é a igreja. Então, se a mulher é a igreja, o filho da mulher, ele perguntou, é Jesus? E o senhor afirmou que sim. Então, se o filho da mulher agora até eu confundi. Tá, tudo bem. Você também é gente, tudo bem. Sabe o que é isso, pastor? Eu notei o seguinte, que ele já estava introduzindo uma pergunta dele. No meio disso aí, ele já estava fazendo uma pergunta dele. Pode fazer. Se o Senhor Jesus Cristo é filho da igreja. Tá, o senhor vai tirar sua conclusão depois que eu ler o que eu vou ler aqui, tá? Eu estou com a minha Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí diz, a propósito, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele não foi nascido de mulher? Pronto. E a mulher, a gente diz que retrata a igreja. Não tem nenhum problema dizer que ele, nesse sentido, nasceu da mulher que é parte da igreja. Tudo bem? Então vejamos as 7 taças, que é a quinta sessão nossa. Esses capítulos 15, 1 até 16, 21, eles descrevem as taças da ira divina. Ora, se essa sessão vai de 1 a 16, 21, ele está mostrando 2 coisas importantes também. A primeira coisa, nós vemos que já no início, no versículo 2 em diante, há um prorromper da igreja, do triunfo da igreja, porque as coisas mudaram. Vejam, vamos seguir o versículo 2. Aliás, o versículo primeiro diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. Quantos anjos? 7 anjos, tendo os 7 primeiros ou últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, essa sessão mostra exatamente as 7 taças,
e já sabemos, taças que simbolizam o derramamento da ira de Deus sobre os inimigos. Mas observem bem que, antes de vermos essa clara referência ao juízo final e aos eventos que formam a mesma conexão, nós temos um evento muito importante já descrito no versículo 2. Diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Ora, quem são os vencedores da besta? Os vencedores da imagem da besta? Os vencedores do número do seu nome. Quem são esses? Os crentes. Vejam o cântico que eles entoam. E aquilo chama a nossa atenção, aquilo que a gente já tem visto. Olha só, vejam. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, vamos ler juntos? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, aqui é um cântico que retrata a vitória de Deus sobre todos os seus inimigos, descritos nessas 7 taças. E eu gostaria de ver com vocês aqui como é que isso é descrito, mais ou menos descrito. Vamos lá. O versículo 17, o versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestido de linho puro e resplandecente e cingido ao peito com cintas de ouro. Aí vamos ao primeiro flagelo. Olha só o primeiro flagelo. Capítulo 16 diz assim: ouvi, vindo do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Aí você lê o versículo 2, por favor. Vamos lá? Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Isso, a primeira taça que é derramada sobre a terra. Então, diz aqui que, evidentemente, isso é simbólico, que os seus habitantes sofrem dessa maneira, ou seja, aqueles que eram portadores da marca da besta, sobre eles vieram úlceras, o quê? Malignas e perniciosas. Vamos ao segundo flagelo, versículo 3, agora vai ser a taça derramada sobre o mar. Diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar. É interessante que essas taças, elas são derramadas, taças da ira de Deus, e abrange tudo quanto é possível a gente entender que tem gente, e onde há os inimigos de Deus, e causa um alvoroço tremendo, onde todos têm que reconhecer que aí está o Senhor, o Rei das nações, e por isso todos temerão, todos glorificarão o teu nome, como nós lemos há pouco, ó Senhor. Versículo 4, derramou o terceiro a sua taça nos rios, depois do mar vem os rios, e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto porque derramaram sangue de santos e de profetas, também
sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Aí, olha só o que é esse ouve. Leia, por favor, versículo 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso é a alegria do povo, a alegria dos crentes diante da justiça divina vindicada. Quarto flagelo, versículo 8. Leia, por favor, versículo 8. Mas peraí, só um instantinho. Vamos ler como quem tomamos café direitinho. Vamos lá. De novo aqui, agora, interessante, ninguém escapa. Foi derramada, está sob o sol, o efeito disso. Claro, irmãos, isso aqui é uma linguagem figurada, não vai dizer como é que é isso, joga a taça daí sob o sol. O senhor não tem, não, é impossível. Mas é uma linguagem figurada para mostrar que ninguém escapará da ira divina. Então, diz o versículo 9, com efeito, os homens se queimaram. Cadê? Onde é? Onde é que peraí. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor. E olha só o que é interessante. Isso aqui mostra como eles são obrigados a proclamar a justiça divina. Lê o restante aí. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. E aqui eu me lembrei de alguns que perguntaram, e mais uma vez, vamos ver isso aqui, a ideia de não se arrepender aparece também no versículo 11. Alguém perguntou se vai ter oportunidade na segunda vinda do Senhor para arrependimento. Olha aqui, não há, porque ele não vem mais para salvar ninguém. Ele vem, não vai tratar de pecado, ele vem para salvar o seu povo e vem para derramar a ira de Deus sobre todos os inimigos de Deus. Tudo bem? Sim, senhor. O nosso querido irmão vai fazer uma pergunta bem facinho ali. Neste período que o senhor está tratando, existe crente aqui na Terra? Essa pergunta. Existe, o crente sempre está presente, né? Como? O crente em Cristo. Sim, mas não pense, eu já sei, a cabecinha dele deve estar pensando o seguinte, se é que eu estou pensando, porque existem muitas informações, muitas ideias, e uma delas é que quando o Senhor voltar, alguns crentes não vão subir logo, vão estar aqui esperando uma oportunidade. Você acha que cabe isso? Parece que não. Aí, nesse sentido, não há. Os crentes são espectadores. Os crentes, eles podem ser descritos como Paulo falou aos Colossenses. Vamos lá? Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Colossenses 3, 4. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, evidentemente, Paulo está falando da segunda vinda. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, eles vão estar presentes nesse sentido, da vinda do Senhor. Mas aqueles que andaram capengando, que não eram crentes, eles terão uma outra oportunidade? Não, porque ele não vem mais para salvar ninguém. Ele vem para salvar o seu povo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo, porque ele vem para salvar. Não vem mais para salvar ninguém, ele vem para tomar o seu povo e exercer vingança contra os inimigos de Deus, os inimigos do Evangelho. Tudo bem? Alguma outra pergunta? Voltando aqui para o capítulo 16. Então, o versículo 11 mostra a reação dos homens. Depois, esse é o quinta taça que é derramada agora sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Evidentemente que isso aqui é o que simbolizando o sofrimento
que experimentarão os que não creram no Evangelho. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Agora, olha o ponto, de novo. E não se arrependeram de suas obras. E chegamos ao sexto flagelo, que diz que é um derramamento, versículo 12, da taça da ira de Deus sobre o grande rio Eufrates. Diz aqui, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E aqui vai retratar a grande peleja que ocorrerá, simbolicamente falando, a batalha do Armagedon. Eu sei que vai surgir pergunta aí, provavelmente. E eu leio aqui o versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É interessante que ainda vão lutar para tentar vencer o nosso Deus. É o que diz aqui. E então o versículo 15 diz: eis que venham como vem o ladrão. Pega-os de surpresa. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Vamos ler o versículo 16? Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon, a ideia de Armagedon, deixa eu dizer aqui o pensamento que eu tenho, é um lugar, indica um lugar amplo, que é onde se reunirão todos contra o Senhor nessa batalha. Porque a ideia de descrição é de batalha, de guerra mesmo. Então, eles serão derrotados pelo Senhor nesse sexto flagelo. E então chegamos ao sétimo e último flagelo descrito aqui, e nós vamos ler no versículo 17, que assim está escrito. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Não, tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E então o versículo 20 fala aqui o resultado final. Ou seja, tudo isso que vimos é uma clara referência ao juízo final e aos eventos que formam a mesma conexão. Então, diz aqui o versículo 20: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Vocês percebem nessa quinta sessão, essas 7 taças descrevendo as taças da ira de Deus. Tudo bem? Estão acompanhando? Estão percebendo que tudo isso ocorre entre a primeira e segunda vindas do Senhor, de respeito a essa última dispensação, ou seja, a maneira do Senhor Deus abençoar o seu povo e vingar o seu povo. Vamos em frente? A queda de Babilônia. A queda de Babilônia é de respeito a essa sexta sessão, compreendida entre os capítulos 17, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 21. Aqui, meus irmãos, diz respeito à vívida descrição da queda de Babilônia. E é interessante ver que Babilônia representa a cidade mundial. Dr. Hockeman, ele descreve isso como sendo essa cidade mundial de Babilônia. Ele fala de
nisso vermos as forças do secularismo e ateísmo que estão em oposição ao reino de Deus. E vem a punição infligida sobre dois agentes distintos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Só para vocês terem ideia. A Babilônia passou a ser símbolo de oposição ao governo divino. Passou a ser oposição àquilo que acabei de falar, da oposição oriundo das forças do secularismo e ateísmo. O que é o secularismo? É fácil de saber o que é secularismo. E isso é importante falar, porque nós precisamos ser sempre confrontados com a Escritura e de forma graciosa. Mas o secularismo é algo antigo, bem antigo. Vocês lembram dos dias de Noé? O que os homens faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, compravam, vendiam, e de costas para o Criador. Isso é o secularismo, é o que nós encontramos em todas as gerações. Todas as gerações. O secularismo está aí presente. Consequentemente, vem o ateísmo. O que é o ateísmo? É só trocar vocês por meia dúzia. O ateísmo também é isso, é uma vida sem Deus. E a descrição que nós temos disso, muito interessante, é em Efésios, se vocês forem lá. Eu estou com a minha Bíblia aberta, viu, seu Ricardo Murilo, por favor? Eu já estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 2 do livro de Efésios, a carta aos Efésios. E a gente vai ver como esses elementos estão aí presentes. O secularismo e o ateísmo. Tá. Versículo 11, o apóstolo Paulo diz algo para que nós nos lembremos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estava, como que diz aí? Ou seja, fora de Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é uma descrição que nós podíamos aplicá-la tanto ao secularismo como ao ateísmo. Fora de Cristo, sem Deus no mundo. Ainda que alguns até chamem e digam que creem em Deus. Interessante, né? Pode dizer, eu creio em Deus. Vocês sabem que nos nossos dias isso é muito fácil. O Brasil, por exemplo, está passando por um secularismo tão forte, um ateísmo tão forte, mas às vezes a gente não percebe, não enxerga. Acha que está tudo bem. Abriu a Bíblia, disse alguma coisa da Bíblia, citou a Bíblia, citou o nome de Deus, está tudo ótimo. Aí você vê os escritos de uma pessoa chamada Rocha, não sei se é da Rocha ou se é Rocha, não sei o que é, mas ele vê, quando ele fica postando coisa ali e ele fica chateado, eu fico com dó dele, que ele se inflama tanto, mas alguns ouvem o que ele diz, outros não ouvem, ficam mais chateados ainda, porque falou do nome de Deus, acham que está tudo bem. É assim, irmãos? Quanto ao secularismo que o senhor está tratando, a pergunta é como devemos nos comportar, qual deve ser a nossa posição cristã. Alguns dizem que devemos fazer abstinência de assistir certas coisas, ou boicotar de não comprar certos produtos, mas qual deve ser a posição dos crentes da igreja diante do secularismo? Diante dessas culturas que estão por aí. É isso, mais ou menos isso, não é isso? Bem, vamos lá. Será que eu sei responder? A Bíblia diz para nós, agora do ponto de vista, já que ele falou de cultura, eu vou falar de cultura do ponto de vista dos pensamentos que estão aí o tempo todo. A Bíblia diz que devemos examinar
todas as coisas e reter o que é bom. Nós não somos ETs. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, nem devemos querer ser do mundo, mas nós precisamos, nós estamos convivendo aí. Você tem que abrir jornais, você tem que ler jornais, você tem que ler revistas, você tem que se informar, conhecer a cultura. Ontem eu li que, interessante é que é numa guerra cultural, inclusive, porque nós, desde o ano passado, nós estamos vivendo uma guerra muito clara, e a guerra é os que acham que não devemos tratar esse mal que sobreveio ao mundo, sei lá o que é, como não? Essa pandemia que caiu sobre o mundo, devemos tratar de uma maneira. Tá, aí agora, o mesmo Ministério da Saúde que antes fazia propaganda para que nós entrássemos naquele kit que eles determinaram, agora estão dizendo o contrário. Então, você fica numa guerra, você fica sem saber o que fazer. E, na verdade, é isso. Mas a gente precisa se informar. Nós precisamos buscar entender o momento nosso. Precisamos fazer como aqueles homens do passado, que eles discerniam a sua época. Eles buscavam entender a sua época. Aí vem uma outra guerra cultural. Você se defronta com os pensamentos de nossos dias. É impressionante, você não tem como abrir um jornal sem que você não seja bombardeado do ponto de vista da sexualidade, sem que seja bombardeado com as ideias que estão por aí. O que fazer? Enquanto você não precisa, como dizia o nosso querido irmão Preto Solano, você não precisa destampar uma foto para saber o que tem dentro. Não adianta, se você fizer isso, você vai afundar. Aí, aqui eu até lembro de uma ilustração interessante. Foi achado um homem que ele ia, no final do dia, à feira. E na feira, normalmente, tem aqueles montes de produtos que foram jogados fora. E ele, então, quando alguém perguntou, isso aqui eu estou elaborando aqui a ideia na hora, mas o pensamento todo mundo conhece. Então, perguntaram a ele, rapaz, por que você fica pegando essas coisas na feira? Você vem para esse lugar da feira e atrás de um tomatinho aqui, um pimentão ali, que não estão ruins, tão ruins. Aí ele disse, porque eu cavo e eu acho coisas boas. Aí a pessoa diz, mas você sai todo lambuzado. Porque ele se viu, para poder tirar um tomate aqui, um pimentão ali, ele vai sair todo lambuzado. Então, se você sabe o que tem dentro de uma fossa, você não precisa abrir a fossa para saber o que tem dentro, porque não convém. Tudo bem? Ora, mas estão aí os pensamentos. O que fazer? Você vê como diz aqui, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Nem se assenta, já é o final, né? Não se assenta na roda, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando chega esse ponto de estar, e preste atenção, quando chega ao ponto de fazer brincadeirinhas com quem pensa diferente do ponto de vista bíblico, já o problema está determinado. Porque não é assim que a Bíblia diz que deve ser seguido por nós. Então, o que fazer diante de tudo isso? Volto ao ponto que eu comecei. Examinai todas as coisas, retende o que é bom, mas sem se melar, como alguém que vai à feira para buscar. Não é nesse sentido, não. Você ouve uma coisa, você procura jogar isso na Bíblia, diante da Bíblia, para saber se convém ou se não convém. Tudo bem? Então, como eu disse, aqui nessa sessão, de 17:1 a 19:21, nós vemos a punição infligida aos dois agentes distintos. Um é a punição sobre a besta, onde nós lemos nos versículos 1 a 5, vocês podem ler, por favor, eu estou cansado, vocês vão ler bem alto para poder os outros que estão lá fora ouvirem. Veio, até o versículo 5, vamos lá? Veio um dos...
Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome em mistério: Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Voltando aqui à pergunta do irmão, eu preciso dizer também o seguinte: nós não podemos nos considerar e viver como se fôssemos ETs. Eu estou aqui diante de mim, olhando uma jovem, muito bonita essa jovem. Ela está com a blusa vermelha, ela está com uma máscara bonita, ela está com uma máscara que condiz com ela. Ora, porque usar a máscara tem que ser mascarrão, ou seja, tem que ser um negócio jogado? Não, tem que aproveitar a oportunidade, usar o que é oferecido, e sem aquela ideia de que se usar máscara como é que é? O símbolo do Vasco não, faste. Eu falo assim, faste, porque ninguém liga para faste, né? Com o símbolo do faste, dizer que é fastiano. Agora, claro, esse seu time está muito ruim aqui para nós, né? Aí ele não tem, ele agora só usa a máscara lisa. Está certo, para depois não dizer que o time dele perde todo o tempo. Então, qual é o problema de você assistir a um jogo de futebol? Qual é o problema de você assistir um jogo de basquete? Algum problema nisso? Não. Qual é o problema de você assistir uma película? Eu estou falando de filme, né? Um filme, desde que no final você diga: Senhor, muito obrigado por esse filme, que filme legal, gostei tanto desse filme, tem uma aplicação nesse filme. E eu percebo o seguinte, Senhor, realmente é puro secularismo. Você discerniu, então não serve para você ficar se banhando, achando que agora... Ou, por exemplo, aquele filme que já está velho, eu sou velho, aquele filme velho, que eu vi, era um rapaz na ilha. Como é o nome daquele filme? Um jovenzinho na ilha. Não é Náufrago. É um outro... É Náufrago, é? É um jovem que ele vive com a jovem só, ele e a jovem. Água Azul, pastor Lindomar. Água Azul. Olha, você vê, Água Azul. Quando eu vi Água Azul, eu digo: eu vou ver coisa de uma Água Azul, coisa nenhuma, porque eu já sei que se eu for assistir Água Azul, eu vou ficar assim, lembrando da minha juventude, aquele rapaz bonito, aquela menina bonita, só eles dois. Que coisa bela. Eu vou gastar meu tempo vendo Água Azul, irmãos. Você assistiu Água Azul? Não precisa dizer não. Não. Lagoa Azul, você assistiu, ele já tem que ler Lagoa Azul, é Lagoa Azul. Eu quero saber de Água Azul, Lagoa Azul. Vocês entendem? Quer dizer, aí, em nome da cultura, alguém disse assim: não, você precisa conhecer, você precisa assistir, para depois você... Que nem aquele filme horrível que passou agora há pouco tempo, todo mundo que assistiu disse assim: se eu soubesse, eu não assistia. É? Agora que você soubesse, não tem um tal de spoiler, né? Eu prefiro spoiler. É spoiler o nome, é? Me conta, me diz logo como é o final do filme. Não quero mais não, já sei o final do filme, não quero ver não. Pronto. O senhor está entendendo? Por exemplo, eu olho para o senhor e vejo que o senhor está querendo ser como John Noe. John Noe era muito feio, não era? O senhor não acha? Você já viu John Noe? O senhor Ricardo Murilo ganha de 25 anos na frente de John Noe. Que homem feio era John Noe. Mas o seu interior era um homem cheio da graça do Senhor. Não estou dizendo que isso é feio, não. Aliás, ao contrário, foi o que eu disse, né? Então, respondendo essa pergunta, a gente tem que estar de olho no que diz respeito ao secularismo e, como nós vimos aqui, ateísmo, que andam bem juntos. Nos dias de Noé eram assim. Nos dias de Ló também foi assim. Então, nós estamos no mundo e o lema do mundo é assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
não há esperança. E nós temos esperança. Então, no versículo 21, é nos dito, do capítulo 17, é nos dito que, 21, 17, 1 a 5, não foi? E 18, na verdade, 21 até o 24, nos diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músico, de tocador de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Então você vê que é de fato Babilônia, é tudo muito, muito bonito, musical, tudo muito alegre, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Então a Babilônia descreve o mundo com as suas ideias, seus prazeres, e que tudo isso passará. Versículo 23 diz: também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Está vendo os dias de Noé? Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua, o quê? Feitiçaria. Aí Paulo diz aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É interessante que a Babilônia ela tem um atrativo e ela é atraente, mas não condiz com o Evangelho. Então, eu respondo essa pergunta ainda, tá? E versículo 24 diz: e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. E aí vem o segundo elemento, o agente, que é a punição sobre o falso profeta, segundo descrito no capítulo 19, versículo 19 e 20. Versículo 19 diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Versículo 20 diz: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, o versículo 21 diz: e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí chegamos à grande consumação. Essa é a última sessão, a grande consumação, que vai do versículo 1 do capítulo 20 até o capítulo 22, versículo 21. É, sem dúvida, diz Renzi, o começo de uma nova sessão e a introdução de um novo tema. E esse novo tema é a derrota do diabo. É interessante que a Bíblia mostra como uma guerra, é uma guerra já selada, uma guerra que a gente sabe qual é o final, mas há uma descrição dessa guerra, há uma descrição dessas batalhas, e nessas sessões nós vemos essas batalhas, essa guerra, sempre com a ideia de que, no final de tudo, vencedores serão Cristo e os crentes. Aqui nós vemos uma conexão desse capítulo aqui, com o capítulo 12, quando lá nós vemos a ascensão e coroação de Cristo, e aqui o diabo é lançado à terra, no capítulo 12, e aqui no 20, versículo 2 e 3, lemos que ele é aprisionado por 1000 anos, depois de ser lançado no abismo. Eu já estou olhando aqui os versículos, de alguma forma, esse versículo de 1 a 10. Meus irmãos, os 1000 anos, versículo 7, são seguidos de um curto período durante o qual Satanás é solto da sua prisão. E isto, por sua vez, é seguido pela descrição da queda final de Satanás em conexão com a vinda de Cristo. Versículo 10
e 11 desse capítulo 20 descrevem isso. Versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Nesta vinda do Senhor, evidentemente, o universo atual ruirá, deixando lugar para um novo céu e uma nova terra, a saber, a nova Jerusalém, está descrito isso a partir do versículo 11 desse capítulo 20. Dessa maneira, nós consideramos as 7 sessões do livro de Apocalipse, lembrando que onde cada uma dessas sessões abrange por inteiro essa presente dispensação, que vai da primeira até a segunda vindas do Senhor. Esse é o período focalizado, ora por um prisma, ora por outro, mas em síntese, o que nós vemos é exatamente isso, é a história sendo contada entre a primeira e segunda vinda do Senhor. Cada sessão descreve esse período, primeira a segunda vinda do Senhor. Tudo bem? Eu vi poucas cabeças dizendo assim, tudo bem, tudo bem. Bem, na próxima oportunidade, se o senhor quiser, nós vamos falar rapidamente sobre as interpretações do milênio, quem chama de pré-milenismo, a outro chama de pós-milenismo, e ainda há outro que chama de amilenismo, evidentemente que espiritual. Vocês vão ficar sabendo o que é que a gente adotou como forçosamente, não tem outra saída, pelo menos para mim, mas a gente verá com a graça do Senhor. Bem, o que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com tudo isso? Meus irmãos, se nós temos nessas sessões, ou seja, o Apocalipse, como sendo, estou já na conclusão, como sendo a retratação, a descrição de um período compreendido entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor, nós temos, portanto, a história da humanidade descrita nessas sessões. Por um lado, vemos que aquele que está entre os 7 candeeiros, que é o Senhor Jesus, e que retrata a igreja nesse período, são um número 7 de igrejas, representando todas as igrejas de toda a dispensação, desde a primeira vinda até a segunda vinda do Senhor. Uma coisa fica muito clara, é que os do Senhor jamais será derrotado, os do Senhor. João, quando escreveu o Apocalipse, estava na ilha de Patmos, e a revelação foi dada a ele por nosso Senhor Jesus Cristo para fortalecer a sua fé e a fé de seus irmãos, de maneira que nós podemos muito bem terminar tudo isso se a Fernanda quiser e o professor Davi chegar tão rápido quanto possível. Você ainda está aí, Fernanda? Eu pensei que você já estava dedilhando. A gente vai dizer em pé, com gratidão ao Senhor, o que é que nós vamos dizer? Quando o reino deste mundo se tornar de nosso Senhor, isso no sentido de consumação final. O que é que nós vamos dizer? Meus irmãos e irmãs, e passaste a reinar, a reinar, a reinar